Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Planetário EAD, Sistema Solar na sala de aula. Hoje vamos falar a respeito da origem e evolução do Sistema Solar. Na nossa aula, hoje, vamos falar um pouco a respeito das teorias que procuraram discutir sobre o surgimento e evolução do Sistema Solar. Vamos discutir a teoria hoje mais aceita para descrever como isto aconteceu e vamos aproveitar essa aula também para discutir sobre o fazer científico, o que envolve a construção de uma teoria, de teorias na ciência e como o meio científico vai lidar com as diferentes questões que vão surgindo. Já discutimos em aulas anteriores que um aspecto bem interessante que pode ser sempre trazido à sala de aula são episódios da história da ciência, para contextualizar como os conceitos científicos vão sendo formados e principalmente para desconstruir uma ideia de que a ciência é algo fixo, estanque e que existem verdades que são absolutas. A história de como as teorias que procuram explicar o surgimento do Sistema Solar evoluíram, foram se desenvolvendo, é um bom exemplo para isso. Temos várias conexões, mas hoje vamos destacar alguns aspectos. Um deles é a gente pensar sobre a questão de quando passamos a estabelecer ou deixar bem estabelecido a ideia de que o Sistema Solar está distribuído num sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do Sistema Solar. Então, a natureza heliocêntrica do Sistema Solar, com seus principais componentes, Sol, planetas, satélites, já estava firmemente estabelecido no final do século XVII. Da onde veio tudo isso? Nós temos vários aspectos que vêm da discussão do sistema heliocêntrico desde os gregos, mas nesse período nós vamos ter Copérnico, então, deslocando o Sol para o centro do sistema solar, usando os trabalhos de Ptolomeu e discutindo aspectos de que seria muito mais simples o Sol no centro do sistema solar para explicar a órbita dos planetas. Na sequência, nós vamos ter Giordano Bruno. Ele vai discutir a própria concepção do Sol e do universo e também o próprio papel da Igreja. Acaba, inclusive, sendo queimado numa fogueira da Inquisição. Mas Giordano Bruno vai discutir vários aspectos e principalmente a ideia de que o Sol seria das várias estrelas que nós veríamos no céu, que nós observamos ao olhar para o céu. Os pontos luminosos seriam representações do nosso próprio sistema solar. Seríamos nós um grupo, um sistema dentre os vários que existem no universo. Depois disso, podemos falar um pouco a respeito de Kepler. Ele vai ser fundamental. Kepler, então, vai trabalhar um aspecto que é a tirada ou a reinterpretação a respeito das órbitas e o papel do círculo, né, das circunferências dos sólidos esféricos na descrição do sistema solar e da própria entendimento da ciência, né? O círculo era considerado a figura perfeita e sempre se imaginava as órbitas planetárias como sendo círculos. A partir de observações de Tycho Brahe, que Kepler vai ter acesso, ele consegue então descrever a órbita do planeta Marte e vai trazer algo que é revolucionário, né? Que as órbitas não são circulares, são elipses. Uma contribuição importante nós vamos ter com o Galileu Galilei, né? Galileu vai fazer várias observações, nós temos a partir dele o primeiro registro da utilização de telescópios para observar o Sol, o céu e as estrelas. Não será Galileu quem inventou o telescópio, mas nós temos os primeiros registros dessa utilização para observar o Sol e o céu. E uma informação, uma discussão importante dentre as várias que Galileu vai trazer é a observação das fases de Vênus. E as fases de Vênus só são explicadas a partir do momento em que nós consideramos que Vênus orbita o Sol e a Terra, orbitando o Sol, está enxergando as fases de Vênus a partir da nossa posição. Esse é o momento, então, em que nós vamos ter, de forma mais amplamente aceita, apesar de não ser algo imediato, a ideia de um sistema heliocêntrico para discutir
a forma, a estrutura e a distribuição dos planetas no nosso sistema solar. Até aqui nós temos então observações, discussões. Galileu é importante também porque ele vai executar uma série de experimentos, tanto experimentos mentais quanto experimentos práticos, né? Mas nós não temos ainda bem estabelecido ou bem entendido o que faz os planetas orbitarem em torno do Sol, ou mesmo quando se pensava em torno da Terra, e mesmo como nós descrevemos vários fenômenos sobre a superfície terrestre. Descartes vai ser importante porque ele traz todo um aspecto pós-renascimento, em que ele vai discutir a importância de analisarmos os aspectos, analisarmos a ciência a partir de componentes individuais menores e disso entender o contexto geral, e vai ser o que nós chamamos, né, o que vai propor a ideia de um mundo cartesiano, um mundo racionalista, né? Nós estamos saindo do Renascimento e entrando no que vai ser o estabelecimento do que hoje nós chamamos de ciência, e Descartes vai ser muito importante nesse papel. Ainda não existe uma teoria para explicar por que os planetas orbitam em torno do Sol. E Descartes vai então apresentar a sua ideia do que isso está acontecendo dentro de um contexto em que começa a se discutir o magnetismo. E ele vai falar de um fluxo que envolve o Sol e os planetas, e a partir desse fluxo de vórtices, né, nós vamos ter os planetas e o Sol envolvidos nesse sistema, num turbilhão de fluidos. As regiões mais centrais possuiriam uma velocidade angular maior, o que de fato ocorre, né, em relação ao sistema solar, mas é uma tentativa de explicação, ainda sem o que nós poderíamos dizer uma base científica, uma teoria científica ou matemática para explicar o sistema solar. Quem vai nos trazer isso? Quem vai nos trazer isso é Isaac Newton. Tá? Então, Newton vai propor o que hoje nós chamamos, né, de teoria da gravitação, tá? Da mecânica clássica, e vai então discutir ou trazer o que faz com que planetas orbitem em torno do Sol, satélites orbitem em torno dos planetas, e vai dar uma estrutura matemática para explicar todo esse processo. Tá? Então, o mecanicismo de Descartes tenta explicar, e vai ser um ponto importante de partida para o próprio Newton, mas ele não é suficiente. Tá? Ele vai mostrar que a existência desse éter, desse fluido, não se configura, e Newton vai usar como argumento observações em fluidos, inclusive, para sustentar que os planetas devem se mover no vácuo para permanecerem em movimento, interagindo graças a uma outra força. Uma polêmica força que é uma força de interação à distância, ou seja, a força gravitacional. Então, a partir desse momento, se tem a possibilidade de utilizar mais ferramentas para discutir o surgimento e a evolução do nosso sistema solar. Então, ao longo desse processo, vai mudando, inclusive, como nós pensamos a maneira de explicar os fenômenos que estão ao nosso redor, e aqui nós estamos também num processo de construção do que nós vamos chamar a ciência moderna. E já aqui nós podemos ver que esse processo é um processo que conta com contribuições distintas de diferentes pessoas, né, e que nesse processo coisas são descartadas, outras servem de base para a construção de uma ideia que melhor vá estabelecer como nós podemos explicar a natureza. Então, é um processo que não é contínuo, né, mas que vai se somando de vários eventos e várias ideias. Então, o nosso sistema solar, né, e a sua natureza heliocêntrica vai começar a se estabelecer a partir da publicação dos Princípios de Newton, em 1687, e vai ser possível explicar com princípios científicos o problema da origem e evolução do nosso sistema solar. Como nós podemos explicar uma configuração de uma estrela no centro, planetas, satélites, asteroides, ou seja, a configuração que nós conhecemos hoje do nosso sistema solar. Esse é um processo que são mais de 300 anos de discussões, de confrontações entre teorias e observações. Então, uma série de teorias surgiram, uma série de tentativas de explicações surgiram, e nós vamos destacar alguma delas, porque esse é um assunto muito extenso e muito interessante.
Mas então, para que a gente consiga focar na ideia de chegar à teoria hoje mais aceita para explicar o nosso sistema solar, vamos destacar 3 situações, ou 3 teorias. Tá? Dentro delas, várias contribuições. A nebulosa de Laplace, século XVIII, a teoria dualista de James Jeans, século XX, e o que nós podemos chamar da, hoje, teoria mais aceita, para explicar surgimento e evolução do nosso sistema solar, que é a teoria da nebulosa solar, século XX. E aqui, essa teoria da nebulosa solar não é uma estrutura única, mas também, a partir de várias contribuições e vários rearranjos, passa a se estabelecer como a teoria mais aceita para a explicação do nosso sistema solar. Então, falando um pouco da nebulosa de Laplace, né? Ela serve de base, inclusive, para a nossa teoria atual mais aceita. Né? O que o Laplace vai sugerir? Né? Com base, então, nas observações de Descartes, de Kant, de Herschel, o Laplace, 1796, século XVIII, vai apresentar uma primeira teoria realmente científica. O que nós estamos falando, o que nós queremos dizer quando falamos em uma teoria realmente científica? Ela está baseada em hipóteses que ele faz. Aqui nós já temos um arcabouço matemático que pode ser associado a essa teoria e, portanto, é possível se colocar em xeque a própria proposta que está sendo feita. Tá? E essa teoria, então, aqui embaixo nós temos essa figura que procura explicar um pouco. Né? O Sol e os planetas surgem a partir de uma grande nuvem de material, de poeira, de materiais, né, que estão ali imersos hidrogênio, hélio, elementos químicos que vão compor o nosso sistema solar. E essa nuvem de gás e poeira lentamente vai perdendo temperatura e vai colapsar pela própria ação da gravidade. Né? A gravidade é uma força à distância e o que acontece é que nós sabemos que massa atrai massa. Ao longo de milhares de anos, né, essa nuvem de gás e poeira que contém silicatos, né, pequenos grãos, eles vão se juntando, se acomodando à medida que vão crescendo, vão atraindo cada vez mais massa, até que num determinado momento essa nuvem colapsa. E vai girando mais rápido e achatando-se ao longo do seu eixo de rotação. Tá? Então, a partir desse processo de girar e se achatar, vai formando vai assumindo uma forma, como a gente chama, lenticular, que é essa estrutura aqui dos últimos desenhos da figura. Né? A aglomeração desse material orbitando a taxas diferentes vai resultar em regiões periféricas da região central, a formação dos planetas, e o volume central vai conter a maior parte da massa do sistema e vai acabar originando a estrela, ou seja, vai originar o nosso Sol. Então, essa é a proposta inicial que Laplace apresenta. Qual o problema dessa teoria? Então, ela começa a ser discutida e vai se confrontando com o que já se conhecia a respeito do sistema solar, que características, que observações nós tínhamos, né? Então, o Sol e os planetas, nessa teoria, são produzidos em um único processo. Mas para serem produzidos em um único processo, havia uma questão-chave. Né? Uma questão-chave é o que diz respeito ao momento angular do sistema solar. O momento angular é uma grandeza física, né? Que está associada ao movimento de rotação de um corpo ao redor do seu próprio eixo, né? E a velocidade de rotação do corpo em relação a esse eixo de referência ao redor do qual o corpo gira. E essa grandeza física também vai estar associada à distribuição de massa em relação ao eixo de rotação. Um exemplo é o que nós temos, por exemplo, quando a bailarina gira. Né? E o que vai acontecer? A bailarina, ou bailarino, ele vai movimentar os seus braços e a partir de como ele coloca os braços no giro, ele vai rotacionar mais rápido ou vai rotacionar mais devagar. Por quê? Porque a distribuição de massa do bailarino, da bailarina, está sendo alterada. E isso altera, então, a própria rotação em torno do eixo, né, ao mudar a distribuição de massa. No momento em que a gente considera que Sol e planetas surgem num único processo, é preciso explicar um aspecto
conhecido. O Sol hoje tem 99%, 99,86% da massa do sistema solar, mas somente 0,5% do momento angular desse sistema, ou seja, está nos planetas, ou seja, e nas regiões periféricas do sistema solar, o momento angular desse sistema. E um processo único de formação, além de um processo único, e dentro do que Laplace procura descrever nessa nebulosa original, não é possível acomodar essa informação. Então, esse passa a ser um grande problema da teoria nebular do Laplace. Na sequência, nós vamos ter a teoria dualística de James Jeans. O que ele vai propor? Ele vai propor um mecanismo para criar a estrela, o Sol, e um mecanismo para a criação, para a formação dos planetas, procurando, então, resolver esse problema do momento angular do sistema solar. Então, ele vai propor que nós temos o Sol já formado e os planetas surgem a partir da passagem de uma estrela muito massiva próximo ao Sol. E, ao fazer isso, né, essa estrela, então, ela vai estabelecer um processo de interação formando marés. Como acontece Terra e Sol, né? A Terra e Lua. A Terra atrai a Lua atrai a Terra, né? E o que nós temos é na distribuição dos oceanos sobre a superfície terrestre, que é o que não é sólido, né? O deslocamento dessas massas de água, né? Que vão em direção à Lua. Então, esse processo de marés é o que o Jeans procura utilizar para explicar a formação dos planetas. Então, essa estrela, ao passar, ela causa, né, essa perturbação na estrela principal e esses filamentos, ou um filamento principal que é arrancado da estrela, vai formar, então, os planetas do sistema solar. E, ao longo, né, esse filamento, ele segue orbitando a estrela principal e, ao longo, então, dessa órbita, numa órbita que é elíptica, então, portanto, tem momentos em que esse filamento, esses planetas estão mais próximos ou mais afastados do Sol, e no momento de maior aproximação, um novo filamento é arrancado do Sol e isso estabeleceria a formação dos satélites do sistema solar. Então, essa é a ideia. E isso procura, então, dar conta de aspectos como o momento angular. Entretanto, nós vamos ter vários problemas, né? Ele não vai conseguir, de fato, resolver a questão do momento angular e ainda traz outros problemas, né? Como esse processo não consegue explicar como nós temos planetas tão distantes da estrela, tão distantes do Sol, tá? Porque esse processo daria conta de órbitas da ordem da distância de Mercúrio ao Sol, né? E nós temos, então, a partir daí, Vênus, Terra, Marte e os demais planetas com muito mais distantes do Sol. E ele também não vai dar conta das diferenças de abundâncias químicas no sistema solar, ou seja, como é a composição dos planetas, né, no sistema solar. Essa proposta também não dá conta dessa informação. Tá? Então, depois de algum tempo, o próprio Jeans vai dizer a teoria é acometida de dificuldades e, em alguns aspectos, parece ser definitivamente insatisfatória. Então, o que nós percebemos aqui, e o que queremos destacar nesse primeiro momento da aula, é que tanto a teoria de Laplace e Jeans foram teorias que procuram ser estabelecidas dentro do processo da construção da ciência, dessa nova maneira de explicar os fenômenos da natureza, né, e que se estabelece como o que nós vamos definir como ciência. Então, elas estão baseadas nesse princípio, né, mas elas sucumbem justamente à crítica científica, ou seja, a confrontação do que elas conseguem explicar e não conseguem explicar, e já que associado muito a esse processo, modelos matemáticos para explicar o que está acontecendo. Tá? Então, elas vão sucumbir, entretanto, elas deixam, a gente poderia dizer, sementes, né, que vão ser fundamentais na construção ou na formulação de uma teoria mais abrangente que consiga dar conta de aspectos os mais variados. Agora, não necessariamente essa nova teoria ou essa teoria mais aceita vai dar conta de todos os problemas relacionados ou de todas as características que envolvem o nosso sistema solar. Então, o que seria uma boa teoria para explicar o surgimento e a evolução
do nosso sistema solar. Essa poderia ser, inclusive, uma abordagem um pouco diferente de se fazer em sala de aula, que normalmente nós apresentamos o sistema solar, apresentamos as suas características, discutimos um pouco essas características e a aula se estabelece dessa forma, né? Uma maneira interessante seria a gente discutir as características do sistema solar e tentar pensar o que é necessário para explicar essas características, porque é um pouco, em certa maneira, o caminho que se faz para discutir e para estabelecer uma teoria que explique o que nós observamos hoje. Então, a gente pode escolher vários aspectos. Cada um pode olhar, né, as características do sistema solar e dizer, bom, eu gostaria de entender, né, ou de saber se a teoria que explica o surgimento e a evolução do nosso sistema responde à distribuição dos satélites de Júpiter. Tá? Por exemplo, nós vamos ter que os satélites de Júpiter, eles vão ter um gradiente de densidades semelhantes ao gradiente de densidade no sistema solar. O que significa? Os planetas interiores do nosso sistema solar são mais densos e os planetas exteriores são menos densos. Isso se repete nos satélites galileanos de Júpiter. Então, será isso uma coincidência? Nós podemos explicar isso de forma conjunta? Então, um pouco essa é a ideia. Eu vou destacar aqui algumas questões, não são todas as perguntas e nós não temos todas as respostas, mas apenas para que a gente faça esse exercício de pensar questões interessantes que têm de ser respondidas. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos, né, estimar a idade do sistema solar em 4,5 bilhões de anos. Tá? Então, uma teoria, me parece que ela precisa ter que explicar como o Sol surge ou como se dá esse processo do nosso sistema solar ter essa idade. Tá? Outro aspecto é se nós olharmos o sistema solar considerando o norte voltado, que nós estamos olhando de cima para baixo o sistema solar e o norte está voltado para cima. Então, a rotação é o que a gente chama de rotação direta do Sol e dos planetas. Ou seja, no sentido anti-horário, quando visto de um ponto de vista acima do polo norte da Terra. Então, todos os planetas se movem em torno do Sol na mesma direção de rotação do próprio Sol em torno de si mesmo. E todos aproximadamente próximos ao plano equatorial do Sol. Então, como a gente explica que é dessa forma que o nosso sistema solar está organizado? Isso parece ser uma pergunta interessante. O próprio momento angular, essa é a questão chave. Como a gente explica que, embora a massa do sistema solar esteja no Sol, e o momento angular vai ser uma grandeza física que está relacionada com a distribuição de massa, né? E os planetas têm 99,7% do momento angular. Como a gente explica isso? Um outro aspecto, por exemplo, é a própria característica distinta entre os planetas que nós chamamos de terrestres e os planetas gigantes, que vocês já viram no módulo anterior. Né? Nós vamos ter que os planetas terrestres e os planetas gigantes têm densidades distintas e também têm abundâncias químicas distintas. Como a gente explica, né, essa diferenciação dos planetas? Outras questões que nós poderíamos nos perguntar, nós temos os asteroides, né? E eles vão ter uma composição intermediária entre a composição rochosa dos planetas interiores, rochosas e metálicas, com a gasosa dos planetas exteriores. Como a gente consegue explicar isso? Tá? Outra coisa, como a gente explica a água na Terra? Durante a formação do sistema solar, a gente pode imaginar e vai saber, a partir da própria formação das estrelas, né, que nós vamos ter próximo à estrela altas temperaturas, né, que não são suficientes para manter a água em estado líquido. Tá? Então, como nós explicamos a origem da água, por exemplo, na Terra? Tá? Um outro aspecto, né, apesar das regularidades do movimento orbital dos planetas e de rotação dos planetas, Vênus e Urano rotacionam em uma direção retrógrada, ou seja, no sentido horário, quando visto de um ponto de vista considerando o norte, né, o polo norte da Terra para cima. Eu falei antes do movimento, né, da rotação direta dos planetas em torno do Sol. Né, isso todos eles têm o mesmo movimento. Né, mas em relação ao seu próprio eixo, né, Vênus e Urano rotacionam de forma distinta dos demais planetas. Como a gente consegue explicar isso? Tá? Então, esses são alguns aspectos, haveriam mais perguntas e talvez cada pessoa possa
ao conhecer um pouco do nosso sistema solar, se fazer questionamentos distintos desses, né, que vão ser válidos e vão ser importantes da mesma forma. E essa é uma maneira um pouco da gente entender o que é preciso para construir uma teoria científica que busca explicar um determinado fenômeno. Então, o objetivo, né, quando nós estamos fazendo ciência, é encontrar uma teoria simples, porque essa é a ideia, né? Quanto mais complicada, já é um alerta de que tem algo que talvez não esteja bem, né? Em princípios, baseado em princípios científicos bem estabelecidos e que explique o que é conhecido e o que não pode ser refutado por argumentos científicos. Né? Então, aqui a gente tem um aspecto também de, à medida em que eu vou conseguindo descrever com observações o fenômeno que eu estou estudando, confrontar o que eu estou construindo como uma resposta a esse fenômeno com essas observações. Tá? A teoria da nebulosa solar, ela não é uma teoria única, ela entre o estabelecimento do que hoje nós chamamos essa teoria da nebulosa solar, vários outros aspectos foram discutidos e ela é composta da busca de tentar explicar várias questões das características do sistema solar, entre elas algumas das que eu questionei, das que eu levantei nos slides anteriores. E um aspecto importante é que nessa área, né, da ciência e nessa área da astronomia, nós temos observações para confrontar com as nossas teorias. Tá? Hoje em dia, nem toda a ciência é capaz de propiciar observações, né, para confrontação. Nós temos áreas que vão se desenvolver um pouco diferente, mas essa é uma área que tem. Quando nós olhamos para o universo no nosso entorno, nós encontramos regiões que são berçários de estrelas e conseguimos acompanhar, não na mesma região, mas a partir de diferentes regiões que eu estou observando, etapas distintas dessa formação das estrelas e inclusive de sistemas planetários. Então isso nos auxilia a confrontar com o que a gente está buscando estabelecer. Então aqui, por exemplo, nós temos a nebulosa de Órion, que é um berçário de estrelas. Nós temos estrelas sendo formadas nessa região e atualmente a nossa ideia é que menos de 80% de todos os sistemas estelares se formam com uma única estrela, né? A ideia é que a maior parte das estrelas que nós vemos no céu se formaram em sistemas estelares que posteriormente podem ter se perdido, né? A interação gravitacional vai diminuindo e essas estrelas se separam, né? E também o que nós temos percebido é que existe uma quantidade enorme desses sistemas, dessas estrelas, que vão se formar tendo planetas no seu entorno. E nós conseguimos ver isso. Né? Então, o que, de forma geral, aspectos que a gente pode destacar dessa teoria, que hoje melhor explica o sistema solar, é a ideia de que essa nuvem que deu origem ao sistema solar, ela já era uma nuvem com movimento. Tá? E a partir disso, a existência desse movimento vai caracterizar o que vem a seguir. Né? Ao colapsar e a contrair sobre si mesma, ela vai girar cada vez mais rápido e por conservação de momento angular, nós vamos ter a formação desse disco achatado, com uma maior quantidade, né, de massa no centro e nas regiões periféricas um decréscimo de matéria. Em algum momento, de uma forma bastante simplificada, depois de milhares de anos, nós vamos ter que na parte central vai cada vez mais capturando matéria. Essa matéria é basicamente hidrogênio e hélio, né, primordiais. Esse hidrogênio e hélio vão se, no caso do nosso sistema solar, além de hidrogênio e hélio, a nossa nuvem, a nuvem que deu origem ao sistema solar, ela já estava contaminada de materiais, de elementos químicos, de estrelas que explodiram na forma de supernova, por exemplo. Né? Então, a matéria que deu origem ao sistema solar, ela vai conter os elementos químicos que estão nos planetas e nos objetos que compõem o sistema solar. Então, em algum momento, depois de milhares de anos, essa região central cada vez mais atraindo gás e com temperaturas elevadas e altas densidades, nós vamos ter o início de um processo de fusão nuclear, que é justamente o que vai dar a energia para as estrelas e é o que faz o Sol poder nos aquecer e aquecer todo o sistema solar. Tá? Então, de uma maneira bastante simplificada, em algum momento vai disparar a formação
né, os processos de fusão nuclear dentro do Sol, em que nós vamos ter, né, átomos de hidrogênio gerando, se fundindo para formar o hélio, e desse processo o que sobra é energia que é espalhada pelo sistema solar. Aqui uma das ideias é que na própria formação do Sol, que formação de estrelas é um processo bastante turbulento, nós já vamos ter parte ou uma possibilidade de explicar a questão do momento angular, né? O Sol deve ter perdido a maior parte do seu momento angular, talvez em duas possibilidades. Todas as estrelas vão ter um período de fortes ventos saindo da estrela, né, ventos solares, e isso leva parte do momento angular, e a própria interação do campo magnético do Sol com o material ionizado do disco, que vai diminuir a rotação do próprio Sol, pode levar a uma perda de momento angular. Não está totalmente explicado, no contexto desta teoria, ainda essa discrepância, né, ou essa distribuição do momento angular e massa do sistema solar, mas ele já aponta algumas possibilidades para explicar isso. Tá? O restante da matéria, né, que não está na parte central e que forma o disco do nosso sistema solar, vai estar distribuído a diferentes raios, a diferentes distâncias do Sol. E o que nós vamos ter é um gradiente de temperatura, ou seja, a temperatura não é igual ao longo do disco em torno do Sol. Nas regiões mais próximas eu vou ter temperaturas mais elevadas e nas regiões mais distantes eu vou ter temperaturas mais baixas. E isso, por certo, deve ter influenciado a própria formação dos planetas e também ajuda a explicar a abundância de elementos químicos nos planetas. Tá? Então, uma vez que a fonte de calor é maior no centro, perto do Sol, a nuvem é mais densa e mais distante do Sol, a nuvem vai ser também perto do Sol mais densa e com temperaturas maiores, e isso vai diminuindo à medida que nos afastamos. Né? As temperaturas na nebulosa solar vão cair rapidamente de 1000 Kelvin, dentro de uma unidade astronômica, ou seja, a distância Sol-Terra, né, para algo em torno de 100 Kelvin além disso. E o que está relacionado a isso? Está relacionado que nós temos hidrogênio, nós temos hélio, nós temos silicatos, e a essas temperaturas vão estar relacionadas como se comporta materiais, né, elementos que são voláteis, elementos que são refratários, e como então eles vão acabar sendo distribuídos ao longo do sistema solar. Nesse processo, então, ao longo do disco, né, e com o decréscimo de temperatura, os materiais começam a se condensar e a se aglutinar, né, no que a gente chama de formação de planetesimais, né, os pequenos pedaços de matéria, né, e de material rochoso começam a colidir e vão se aglomerando para formar o que será o embrião dos planetas do sistema solar. Né? Então, pedaços de rocha e metal no interior do Sol e pedaços também na parte externa. Esses pedaços de material que eventualmente vão se unir, vão formar os planetas e nós chamamos de planetesimais quando eles estão nessa fase inicial de formação. Na sequência disso, né, nós vamos ter cada vez mais esses planetesimais colidindo e agregando matéria. No processo de formação do Sol, aos poucos, os próprios ventos solares vão limpando o material e jogando o material que está no disco, próximo ao Sol, para as regiões mais externas, e vão limpando a região interna, mais inclusive do que as regiões externas. Então, a gente passa a ter uma quantidade de materiais mais distante da parte central. E isso pode explicar também porque nós vamos ter a formação dos gigantes gasosos, que conseguem agregar mais desses planetesimais e, com isso, ter força gravitacional, né, interação gravitacional suficiente para agregar também o gás que nós temos nessa região e formar sua estrutura de planetas gasosos. Tá? Então, o sistema solar exterior ele vai ter mais material, planetas maiores são formados a partir disso, né, e conseguem então atrair o hidrogênio e o hélio, que vão sobreviver a temperaturas mais baixas na forma gasosa nas regiões mais externas. Os objetos que não se agregam, né, para formar os corpos grandes vão formar os meteoritos e os próprios cometas, né, e uma das ideias também ainda em discussão é o próprio papel de Júpiter, que pode auxiliar em função da quantidade de matéria que ele agregou, né, ele vai
criar uma perturbação desses planetesimais e impedir a formação de planetas próximo deles, e isso poderia explicar o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então, ao longo dessa aula, a ideia foi discutir um pouco a respeito das primeiras teorias ou de como se tentou explicar inicialmente o surgimento e a evolução do nosso sistema solar e a teoria hoje mais aceita. Eu não fiz uma descrição detalhada dela. Nos materiais do módulo dessa semana, nós vamos colocar mais informações, e uma descrição mais completa dessa teoria da nebulosa solar atualmente mais aceita para explicar a origem e a evolução do nosso sistema solar. Mas, principalmente, o objetivo dessa aula era, a partir dessa discussão, conseguirmos perceber e talvez trabalhar em sala de aula todo esse processo do fazer científico e de como teorias científicas são construídas, são refutadas, são contraditas dentro do próprio sistema, de pessoas que fazem parte. E que elas vão ser construídas a partir da contribuição dos diferentes atores desse processo e não com uma única pessoa que vai dar a resposta para isso. Então, esse é um assunto bem interessante. E espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar bastante dessa discussão e desse assunto para trabalhar em sala de aula com os alunos de vocês. Muito obrigada.